Olá! Mais uma live, a terceira dessa semana. Essa semana tá agitada. Vou esperar um pouquinho vocês começarem a entrar. Hoje o assunto é o tão e desejado sono, né? Aquela boa noite de sono. E nós, mulheres, depois dos 45, sabemos muito bem como é difícil, né, lidar com algumas sensações que vai desde... deixa eu só colocar meu fone aqui. Que vai desde dormir a noite inteira Peraí. Que vai desde dormir a noite inteira e acordar extremamente cansada, dormir, acordar, dormir, acordar e não dormir mais. E aí é aquele efeito que a gente acorda cansada. E aí não tem nada pior do que você acordar cansada e aí depois no dia seguinte você tá cansada de novo. Então, pra gente falar sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é a doutora Patrícia Valentini de Mello, que é ginecologista, mastologista. Ela é formada em medicina integrativa pelo Hospital Albert Einstein, além de ser colunista e colaboradora deste perfil que vos fala. Se você tem uma amiga, uma mãe, uma tia, uma avó, que você acha que esse assunto possa ser interessante, aperta aqui o aviãozinho e convida ela para a live também, porque eu tenho certeza que hoje esse assunto aqui vai ser riquíssimo. Deixa eu ver se a doutora Patrícia já está aqui. Acho que sim, já vou convidá-la. Bem-vindas. Oi, Fê! Olá! Oi, tudo bem, minha querida? Eu já estava com saudade dessas lives, Nossa, eu também, né? muitas. A gente tem que fazer mais vezes. Tem. Para mim é um privilégio tão grande estar aqui, eu sinto falta. Nossa, e pra gente então? Bom, eu fiz uma introdução, muita gente aqui já te conhece, mas muita gente não conhece. Eu sugeri também para quem está aqui e tiver uma amiga, uma mãe, uma avó, uma tia que esteja passando por esse momento do sono complicado, que convide ela, porque hoje eu tenho certeza que esse papo vai ser muito interessante. Doutora Patrícia, a gente sabe da importância do sono nesse pilar, né, da saúde. E aí fica aquela coisa assim também que parece que é só deitar na cama, fechar o olho e dormir. Se fosse, seria maravilhoso, né? Mas e também parece que não depende muito da gente, mas parece que depende também um pouco. Por que que esse sono começa a ficar, conta pra gente, atrapalhado ali pelos 40, 45? O sono já é um problema mundial, né? Com a pandemia piorou mais ainda. Mas você tem razão, piora nessa fase, porque é a fase do climatério. As mulheres já têm mais probabilidade de ter insônia do que os homens. Aliás, tem muito mais, 30% mais. Agora, nessa fase, as coisas realmente pioram, porque a gente tem a famosa queda da progesterona, né? E quando a gente entra na menopausa, que o estrógeno também cai, piora mais ainda. Então, a gente pode começar a falar de cada um dos pontos, né? Porque a Boa. progesterona piora, depois o estrógeno e tal, o que você Então, acha? assim, primeira coisa que acontece, vamos lá. Aconteceu comigo, né? Eu Uhum. comecei a ter um sono. Na verdade, eu não comecei a ter um sono picado. Primeiro, eu comecei a dormir, acordar cansada, que foi quando a gente se conheceu, e aí chegamos à conclusão de que eu não entrava no sono profundo. Uhum. Então, uma mulher, vamos dizer, com mais de 40 anos, 45, o que começa a acontecer aí nesse universo, nessa fisiologia do sono? Então, nesse momento, a gente deixa de ovular, né?
quando a gente não ovula, a gente não produz a famosa progesterona. A progesterona, ela acalma a gente. Sem ela, a gente fica com aquela TPM eterna, então aumenta a ansiedade. Ela é cofator de serotonina, ou seja, a serotonina não age sem ela. A Hum. serotonina é a precursora da melatonina, que é quem leva a gente para aquele lugar de sono profundo. E aí as coisas começam a piorar, né? Então são muitas funções da progesterona e do estrógeno também. O estrógeno regula o nosso relógio biológico. Quando a gente perde o estrógeno, esse relógio biológico passa a ficar desregulado. E a gente perde aquela noção na verdade, as células têm essa noção de dia e noite, e quando a gente deve dormir, quando a gente começa a ter sono, quando liberar a melatonina, e aí isso tudo fica desequilibrado, desregulado, e a gente começa a ter mais insônia. Fora todos os sintomas da menopausa que também pioram muito, né? Ah, o sono. Então, Tá, mas, por exemplo, no meu caso, o estrogênio ainda não caiu, né? Eu tô na perimenopausa, né? tá. A progesterona já caiu. E o que que você, assim, o que que a gente pode contar para as mulheres poderem entender um pouco melhor que assim não é, você não está ficando louca, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar é que assim a gente vive coisas que a gente acha que são normais. E uma coisa que a gente fala muito aqui é não é porque é Uhum. comum que é Que é normal. normal. Então, comigo, eu comecei a achar que tudo bem, normal, tô estressada, tô cansada, não dormi bem faz parte. E esse comecinho, né, doutora Patrícia, ele é importante também já ser investigado, para não chegar num lugar, né, que às vezes, muitas vezes, chega que é precisar tomar um remédio para dormir, né? Então, vamos falar, a gente falou da progesterona, depois vem o estrogênio, a progesterona, ela tem uma relação íntima aí com a serotonina e com a melatonina, não é isso? É São isso. amigas, são Muito. besties, são muito Sim, amigas. bestes. Sim, inseparáveis. E aí, nesse lugar também, que vem um pouco dessa coisa que a gente já falou aqui, que é também da ansiedade, do diagnóstico de depressão, que muitas vezes não é uma depressão, mas está aí a progesterona. E o que fazer nesse primeiro momento, assim? Que dica dá para quem está nessa fase, que é um pouco a minha fase, que a progesterona caiu, mas o nosso Estrógeno amigo ainda. lá, estrógeno, ainda está vivo, por enquanto. O que a gente pode fazer, né? Tem muitas coisas, né? Entre elas, dependendo do caso, repor a própria progesterona, desde que seja progesterona natural. Isso é Sim. super importante a gente falar, né? Porque a progesterona natural, principalmente quando é usada via oral, ela é metabolizada no fígado e libera lá os seus metabólitos, que a gente fala, algumas outras substâncias. Uma delas é a alopregnenolona, que é a grande responsável de estimular aqueles receptores de GABA, que é um neurotransmissor do relax, assim, né? Ele acalma, ele tranquiliza a gente. E quando a gente perde progesterona, a gente perde todo esse mecanismo e fica sem GABA e fica ansiosa, estressada. Uma progesterona natural. Lembra da gestante, na época da gestação? Qual que é a maior queixa da gestante? Ah, eu tô com sono, tô ótima, tô zen. Eu fiquei assim. É ação de quem? Ação de quem? Progesterona que está na lua na gestante, né? É por isso. Então, é legal repor uma progesterona natural. Agora, tem fitoterápicos que têm ação de progesterona, porque tem ação nesse sistema GABA. Então, são vários, né? Tem camomila, mulungu, valeriana, passiflora, húmulus lúpulos, são fitoterápicos interessantes. Magnésio é super interessante, a gente já falou dele várias vezes aqui também, né, Cá?
O magnésio relaxa músculo, além de que uma matéria-prima fundamental para a produção de serotonina, que também melhora o humor e que é a precursora da melatonina, que vai sim ajudar no sono. Que mais? Aí toda a higiene do sono, a gente pode citar todas aqui se você quiser. É que se eu Não, começar a falar, não paro mais. não, vamos, a gente vai chegar aí, porque eu queria Uhum. só ir nesse lugar, então caiu a progesterona, a gente tem essa opção de reposição, acho que é importante dizer aqui, que é uma coisa que a gente sempre fala, da reposição dos hormônios, que agora não são mais chamados de bioidênticos, né? São chamados como? Bioequivalentes. Bioequivalentes, né? Que são feitos a partir de moléculas que existem no nosso próprio corpo. Então, quando a gente fala aqui de terapia de reposição hormonal, a gente sempre está se referindo a esses hormônios e não aos hormônios sintéticos, né? E o Uhum. hormônio sintético aí é uma outra avaliação que só sua médica, seu médico, se acharem que tem a necessidade, vão avaliar, né? Uhum. E aí, o que eu queria te perguntar é o seguinte: se eu durmo a noite inteira e acordo cansada, já é sinal Uhum. da progesterona ou ainda é uma questão de higiene do sono? Porque assim, o que eu noto, né? Eu acho que a gente tem aqui de 3 a 4 padrões de sono que atrapalham, né? Tem o sono, que é esse que você dorme, mas você acorda cansada. Então, ele não foi um sono restaurador. Tem o sono que você dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. Tem o sono que você acorda por conta do calor, né? A noite de sono, Sim. que aí entra também o fator calorão. E aqui você acorda e não pega mais no sono, né? Isso tudo é Uhum. insônia ou a insônia é só quando você acorda e não pega mais no sono? Não, isso tudo é insônia, é qualidade ruim do De sono. sono. Tá. E isso tudo não depende só da progesterona, viu, Ká? A gente está falando dela porque você fez a pergunta relacionada ao seu caso e tal, né? Claro. Mas hoje em dia o que a gente mais vê é uma deficiência de melatonina mesmo, independente da progesterona, sabe? E é aí que as coisas começam a complicar, porque o nosso estilo de vida atual está levando a uma deficiência grave de melatonina. Por Sim, não dá quê? para falar de sono Sem sem falar falar dela. de melatonina, né? Não dá. Porque quem regula o sono é a melatonina. Então tudo que a gente for falar vai cair nela, na deficiência dela. E a melatonina, ela é degradada pela luz. Então, esse nosso hábito atual de ficar muito tempo no computador, no celular ou na televisão, isso vai degradando a nossa melatonina. A partir dos 40 anos, a gente já começa a produzir menos, tanto que existe o fenômeno chamado melatopausa. Não existe só menopausa, tem todas as pausas de todas as glândulas. E Ave existe a Maria. melatopausa. Mais uma pausa para a Mais gente ter que uma, lidar. mais uma entre muitas. E a melatopausa, ela acontece naturalmente, mas hoje ela tem acontecido mais cedo, inclusive, de forma mais intensa por causa desses hábitos, da falta da higiene do sono lá que a gente estava falando no começo. Então, muitas pessoas têm isso. E aí a deficiência da melatonina gera aquele sono picado. A deficiência da progesterona também gera sono picado. Mas se ela já estiver num nível que estiver causando ansiedade, ela vai levar a uma dificuldade de dormir pela própria ansiedade causada pela queda da progesterona, por exemplo, ou de uma depressão, né? E depois que consegue dormir, ainda pode acordar e não conseguir mais dormir, ou às vezes consegue. É individual isso, porque também depende da ação do cortisol, porque a melatonina não funciona sem ele. Os receptores da melatonina, eles são ativados pelo cortisol. Tem gente que já gastou toda a gasolina que tinha, que é o cortisol, e aí não Sim. tem mais cortisol suficiente para gerar todo esse mecanismo, e essas pessoas acordam às 3 da manhã e não conseguem dormir, ou até conseguem, mas aí com uma qualidade ruim. E claro que vão acordar cansadas, ainda mais que não tem tanto cortisol, e além de acordar cansadas, ainda vão ficar cansadas o dia inteiro. Por isso, assim, tem uma gama muito grande, cada um é um, e cada um tem uma ou outra deficiência.
portanto, um tipo de insônia. E o tratamento vai depender de cada uma dessas coisas. Por isso que a investigação completa é tão importante, né? Sim. Agora, porque assim, a gente fala muito dessa coisa, né? Ah, como o sono é importante, o sono é o pilar, o sono é a primeira coisa. O que a gente pode fazer? Porque parece também que é uma coisa que não depende da gente, né? Ainda mais quando você está nesse momento de ou não pega no sono, ou dorme, acorda, você já vai tenso, né? Começa a escurecer, você já começa a ficar tenso. Mas o que depende da gente? O que nós podemos fazer pelo nosso sono? O que você indica, né? Eu sei que você vai falar aí da higiene do sono, mas assim, conta aí, dá pra gente essa fórmula. Olha, estilo de vida é sempre a dica número um, sempre vai ser. Porque não tem Uhum, nada que substitua o estilo de vida. O que no estilo de vida poderia melhorar o nosso sono, né? Primeiro, lembrar do ritmo da natureza. Nós somos seres terráqueos, né? Vivemos no planeta Terra e sim. aqui o nosso relógio biológico é regido pelo Sol, né? Então, a luz do Sol, ele realmente controla o relógio biológico de cada uma das nossas células. Hoje, a gente já sabe que as células têm esse reloginho. E cada uma Uhum. funciona um horário específico, e a gente deveria respeitar isso para que elas funcionassem bem. Então, acordar cedo e tomar sol de manhã, por exemplo, é uma coisa que vai ajudar a regular todo o nosso relógio biológico, vai ajudar na produção da serotonina e da melatonina depois. Uhum. Então, uma coisa muito boa é isso, você tomar sol. Atividade física é maravilhosa também. Se for no sol, nem que seja por alguns minutos, uma caminhada no sol, por exemplo, de manhã, Uhum. melhora muito o sono. Melhora vários índices de várias outras coisas, né? Que hoje não é o assunto. Então, essa é a minha primeira dica. Uma alimentação saudável também. Mas só voltando lá é o tipo ciclo circadiano, né, que a gente estava É, falando, né? uhum, Outro dia, já tem um tempo, eu entrevistei um médico antroposófico e ele estava falando, né, que supostamente a partir das 4 da tarde a gente já deveria estar se desconectando dessa luz azul, que é uma luz que, né, que consome a nossa melatonina, mas que assim, gente, vivemos num mundo onde é, as pessoas trabalham até as 10 da noite. E ele comentou sobre um protetor de tela que até tem no iPhone, né? E já tem em alguns computadores, que é um modo de deixar a luz quente, né? De deixar a luz do device quente. Chama, acho que modo noturno, modo descanso, não sei exatamente o nome. Aí eu ia perguntar, achou. aí eu ia perguntar justamente isso, né? Se a gente tem essa vida doida, né? E aí essa primeira dica que você deu é tanto ter horário para acordar, acho que quanto para dormir, né? Ah, sim, respeitar o Ter relógio um, biológico, ter uma rotina, né? Isso o corpo gosta muito. então número um, rotina, tá? Rotina. Aí você estava falando de atividade física. Você ficou sem som, É, agora voltou, voltou? voltou. Tentaram me ligar, desculpa. Então, a segunda, tomar sol. Terceira, Tá. atividade física. Se for no sol, melhor. Mas esse tomar sol é o quê? 15 minutos, 20 15 minutos, minutos? tá ótimo. Tá. Tá ótimo. Se possível, Travou. Não, tentando. tudo Desculpa, estão bem. tentando. Então, se for sem filtro solar é melhor, porque ativa mais a vitamina D, né? O filtro solar impede essa ativação da vitamina D, que é ótima também para a fabricação de serotonina, viu? Que mais? A alimentação, né? A alimentação é super importante. Deve ser algum paciente. Você quer atender? Se ligar Quer? mais uma vez, é minha mãe. Não, Ah, não, tá. se ligar mais uma vez, é minha Sim. mãe tentando me ligar.
Desculpa. Imagina, se você precisar desligar, a gente para e você e volta, não tem problema nenhum. Obrigada, obrigada. Vamos ver. É, então, Atividade física, ali- alimentação. é, tá? Oi, voltou. Oi, voltou? Desculpa, tentou Voltou. de novo. Na próxima eu atendo, desculpa. É, Então, olha, a alimentação é super importante, porque assim, carboidrato é uma coisa que prejudica muito o sono, né? Então, o carboidrato simples, ele gera ansiedade que acaba atrapalhando bastante o sono. o Então, quem tem carboidrato simples é o que a gente, os farináceos, os né? farináceos e o açúcar. E o E açúcar. todos os produtos industrializados têm muito açúcar. Então a Uhum. gente tem que tomar cuidado com todos os produtos industrializados, se a gente come muito, porque acaba gerando mais ansiedade, a ansiedade prejudica o sono. Então a dica é comer comida de verdade, né? Comer salada, comer fruta, legume, verdura, né? E Se for, evitar se de for, se for comer um farináceo, come na hora do almoço. isso, evita de comer, é isso que eu ia falar agora, evita de comer à noite, porque à noite piora mais ainda, tá? Tá. Então, outra dica importante para a saúde geral, mas para o sono também. Que mais? Álcool. Álcool parece que relaxa, que é bom, mas detona o sono. Então, é claro, né, que a gente vai tomar um vinho à noite, mas quem já tem essa dificuldade para dormir precisaria evitar. Tá. Por O que que o álcool detona o sono? Como é que ele age assim, sem ser muito científica, muito. Ele inibe o que é inibitório, ou seja, ele vai Ah, estimular, né? entendi. Então, você vai ficar ligado. Eu acho que E, tem alguém querendo muito falar com você. ai, minha Nossa Senhora. Pronto, Quer acho que já. atender? Não, eu tô me mandando mensagens agora. Me Tá. desculpa. Não, é que eu fico preocupada. Se você, juro mesmo, se você quiser parar e atender, a gente volta sem problema nenhum. Não, obrigado, mas acho que Tá já, bom. já. Então Uhum. tá. Então, o álcool, que é aquela coisa, não, vou dar uma relaxadinha, na verdade, ele estimula muito mais do que relaxa. Então, é um falso É relaxamento. um falso. Precisa Uhum. ficar ligada nesse lugar aí do álcool, né? Sim. Bastante. Bastante. Estresse também, né, Cá? Pois é, mas estresse, como é que a gente fala para ele não vir? Estresse, não Não, venha. não, não, não é isso. O estresse está aí, e até é ótimo porque ele estimula a gente a buscar coisas novas e se melhorar, e, enfim, é um aprendizado, né? Mas é como a gente lida com ele, né? Boa. E isso é outro aprendizado, mas que é super importante. Então, a gente tem que tentar aprender a não deixar aquela coisa entrar e tomar conta da gente. A gente tem que tentar conhecer os nossos limites e tentar respeitá-los, né? Porque Falar senão uns tem nãos. falar muitos nãos, né? E tem práticas que a gente chama de práticas de manejo de estresse que ajudam muito. Aí são as práticas integrativas, né? Então, a meditação, mindfulness. A gente fala que o mindfulness na hora do sono é super legal, porque é muito legal a gente estar presente na nossa cama. Porque o que impede muito o sono é você ficar pensando em mil outras coisas e nem perceber que você está ali na cama para dormir. Então, mindfulness, quando você. Aquela pessoa que vai dormir e fica programando o dia seguinte, né? Isso. Pensando como é que vai acordar e vai fazer isso, vai fazer aquilo, não, mas tem aquele outro problema para Então, resolver. Na hora de ir para a cama, não é hora de fazer listinha do dia checklist. seguinte, né? Não, então, tudo isso que a gente está falando, inclusive, faz parte da higiene do sono, né? Sim. Justamente, não é momento. É, e é super importante essa coisa de estar presente ali, porque quando a gente está em outro lugar, lá na lista, Uhum. ou em qualquer outro pensamento, a gente não está presente. Então, se a gente faz um treino constante de presença, que é mindfulness, chega lá na hora do sono, você consegue tentar se conectar com você mesma ali na cama e não entrar nessa.
Tem técnicas também, além de todas as práticas, né, como yoga, acupuntura, que ajudam muito. Tem práticas de respiração muito simples. Eu sempre falo daquela 468. Uhum. Já te falei? É bem Sim. legal. É muito legal isso, porque o nosso sistema nervoso simpático, que libera adrenalina, impede a gente de dormir, e o parasimpático, que libera outras substâncias, como a ocitocina, que ajudam a gente a dormir, eles estão conectados com a respiração. Olha que interessante. Quando a gente respira rápido, curtinho e muitas vezes assim, o cérebro fala: nossa, ela está sob ameaça. Vamos estimular o simpático, libera adrenalina, cortisol e acorda porque você tem que sobreviver, porque ou vai lutar ou vai fugir, mas sobreviva. Uhum. E entra Uhum. nesse modo de sobrevivência aí. Quando a gente respira lentamente, profundamente, e principalmente com uma expiração mais longa do que a ins, ativa o parasimpático. Fala, opa, ela não está sob ameaça. Então a gente pode relaxar. Se você faz isso conscientemente, você manda a mensagem para o seu cérebro para relaxar. E aí você consegue dormir. Isso é uma técnica super simples E esse 468 que você está falando, nada mais é do que do que inspirar os em 4 tempos. segundos, Isso. segurar 6 segundos e Uhum. expirar em 8 segundos, né? Exatamente. Então, e que é uma coisa que a gente pode fazer pela gente mesma, apesar de muito simples, né? Eu falo muito com a minha professora de yoga que a gente nas aulas tem um momento que é a aula, o momento do pranayama, que são as respirações. Eu falo para ela, Uhum. olha, eu posso ficar de ponta cabeça, posso fazer ponte, eu posso ter que me equilibrar numa mão só, mas a respiração é o meu maior desafio. Porque é a coisa mais simples e ao mesmo tempo é isso que você falou, né? É trazer essa tensão, é a questão do controle, né? Então quando você fala da respiração, né? Principalmente quando a gente se conheceu, além de estar com sono perturbado, eu comecei a acordar toda noite tendo crises de pânico. Uhum. Quando eu acordava, a minha respiração estava extremamente curta. Então. Eu percebia uma respiração curta. Então, ou seja, aquilo já estava inconscientemente rolando até que Uhum. eu me despertava naquele momento de confusão absoluta do você está no meio da guerra. Adrenalina Sobreviva! pura. Adrenalina bombando, né? 1h30 da Uhum. manhã. Pô, ninguém merece. É Mas aí, difícil. É difícil a gente ficar prestando atenção na contagem, super, mas o mais super. importante é isso, porque a hora que você presta atenção na respiração, Você está você para, presente. está presente e para de pensar no resto. E eu acho que é super importante também falar que essa coisa da meditação, que eu acho que a respiração ajuda muito, que não é essa coisa assim, ah, não, não pense em nada, mas é Não, você não se prender a nenhum é pensamento, isso. né? Deixa E passar. deixa passar. Então, a coisa de você focar na respiração ajuda muito. Essa é uma Uhum. excelente dica. Você falou uma vez também do chá de banana, Falei. porque é rico Magnésio. em Magnésio. magnésio. Eu E é acho bem que é legal legal. falar. Eu acho que é legal falar. Eu vou te dizer que eu tomo, né, as minhas vitaminas, sei lá como é que chama, vitaminas e Suplementos. suplementos, e realmente o magnésio, eu posso dizer que ele e a progesterona, eles mudaram a minha vida, tá? Tá aqui uma declaração de Uma quem conheceu, testemunha. uma testemunha de quem conheceu o magnésio e amou. Amou, amou, amou. O magnésio é fundamental, né? E na menopausa, até foi um post meu outro dia aí, porque ele é realmente o mineral, né? O nutriente mais importante sempre, mas na menopausa mais ainda. E para os estressados mais ainda, porque os estressados consomem muito magnésio, né? O estresse consome magnésio e a natureza já está pobre em magnésio. Então, os nossos alimentos já estão pobres em magnésio. Então, é muito difícil você, no mundo de hoje, ter uma quantidade suficiente de magnésio para tudo. Aliás, ele entra em todas as funções do nosso organismo. Então, a gente precisa muito dele. E Eu uma não forma sei por de. que que eu não tomo magnésio desde o dia que eu nasci, a louca. Vamos começar a passar para os bebês. Nossa senhora, gente, O leite materno. minha vida teria sido muito mais fácil. É,
Tá, E o então chá de assim, banana. o chá de banana que você tinha falado, que eu acho que é interessante, e acho que essas coisas, tanto o chá de banana quanto os fitoterápicos, eu acho que tudo, né? Mesmo quando a gente fala também aqui um pouco da atividade física, tudo tem que ter constância, né, doutora Patrícia? Não adianta Ah, tomar um sim. chá É. de camomila um dia e nos outros dias tá na tela, tá doida, ir para cama, né? É como você falou, né? A rotina, seja do horário, De seja do tudo, né? ritual, de tudo, você vai colher isso depois de ter uma constância nessas escolhas e nessas atitudes, né? Não basta tomar um chazinho Sim. aqui e achar que vai ter uma noite de nana neném delícia, né? Não, você tem razão. Né? Eu queria perguntar uma outra coisa, falando ainda dessa. A gente esqueceu algum item da higiene do sono antes de eu fazer outra pergunta? Eu já. Olha, eu acho que um item importante, além de diminuir as luzes que você falou, é deixar um ambiente gostoso. Então, uma cama gostosa, tomar um banho quentinho, fazer um ritualzinho, óleos essenciais, Um difusorzinho, né? Com olhinhos. difusorzinho, óleos que relaxam, né? Então, lavanda, a camomila romana. Você ficou sem áudio. Voltou, voltou. Eu Voltou? escutei, Eu, escutei lavanda e depois falhou e laranja doce. camomila romana. Camomila romana. Tá. Põe no difusorzinho, deixa um ambiente gostosinho para você dormir, é bacana, né? Acho que a gente não Às falou. vezes também um escaldapé, né? Não sei lá, já tomou Opa. banho, tal, fazer um escaldapé com uma água quentinha, assim E também é uma. magnésio. Tem sal de magnésio, né? Aquele magnésio PA. Você Sim, coloca sim. numa baciazinha com água quentinha, ele Ah, o absorve sal de pela sola, magnésio na. pela sola do pé, porque esse magnésio, cloreto de magnésio, ele é super bem absorvido pela pele. E aí você pode fazer o Ah, escalda-pé, é bem legal. que dica ótima. Que dica É. ótima. As pessoas não Agora, fazem, mas é legal. eu gosto de fazer um escaldapé assim. Me relaxa bastante. Eu gosto bastante. Mas o magnésio eu nunca tinha pensado. Uma coisa que eu queria perguntar. Então, falamos da higiene do sono, né? Falamos dos pontos principais. A melatonina, existe a reposição de melatonina? Se Sim, pode repor a melatonina, como é que funciona isso? sim, pode. Existe a fitomelatonina que vem através de alguns alimentos que a gente poderia consumir no fim da tarde, por exemplo, porque até serem liberados do alimento e chegarem como melatonina demora um pouco. Então, cacau é rico em fitomelatonina, própolis, essas coisas ajudam muito no sono. Nozes, aveia. Então, legal fazer um lanchinho de banana com aveia ou cacau, canela, Hum, nozes, são gostosinhos. Abacate com cacau e são saudáveis e ajudam muito a relaxar, porque tem fitomelatonina, né? Agora, a gente pode repor como um suplemento tomando a melatonina, sim. É individual, né? É legal ser avaliado, assim, por um profissional, porque algumas pessoas não se beneficiam dela, né? Quem tem glaucoma, por exemplo, não pode tomar muita melatonina. Então, a gente precisa fazer uma avaliação, né? tá. E também não é porque é uma coisa que é produzida pelo nosso próprio organismo que pode sair por aí tomando, né? Como você mesmo falou, precisa de uma avaliação, né? É, uhum, exatamente. Tá, Mas fala. quando é possível, vale muito a pena. Principalmente nas pessoas que claramente têm deficiência de melatonina. Se você tem sono picado e não acorda sozinho, precisa de despertador, são dois sinais de deficiência de melatonina, viu? Anotou, né? Anotou a dica. Tá, então agora eu quero ir para a etapa do estrogênio, estrógeno caindo, porque assim, a gente falou que a progesterona pode ser pode ser não, ela é, né, uma causa, e aí você tem a queda do estrogênio, estrógeno, você fala estrogênio, estrógeno, que tem um Mesma certo, tem um coisa. errado, é a mesma Não, coisa, né? mesma coisa.
E aí menopausei, que é aquele dia que, né, 12 meses sem menstruar consecutivos. Ou seja, nesse momento, muito provavelmente o estrogênio está lá embaixo, a progesterona também. Aí você falou um pouquinho do papel também do estrogênio no sono, ou seja, a queda dele também vai interferir no sono. Muito. Neste momento, neste momento, a insônia vai piorar muito se você não tiver bem regulado e modulado aí, né, dos seus hormônios. Porque ele é super importante para a regulação do sono, do relógio biológico também. Só que fora isso, a ação específica dele no sono, ainda tem os fogachos, né, que acordam mesmo as mulheres à noite, muitas vezes, e detonam a qualidade do sono. A ansiedade, que piora sem estrógeno, a depressão, que piora sem estrógeno, também piora o sono. Uma coisa que acontece muito na menopausa por causa da falta dele é dor no corpo. A falta de sono já piora as dores no corpo, mas a falta de estrógeno piora mais ainda. E dor pode acordar, muitas vezes, a gente à noite. Então, Sim. né, piora o sono. Nossa, são muitas coisas em conjunto piorando o sono, né? E nesse caso, né, o que além de tudo isso que a gente falou, da higiene do sono, desses alimentos, ou eventualmente um fitoterápico, para essa fase que esse estrogênio já está lá embaixo, o que a gente pode acrescentar nessa, vamos supor que essa rotina já está redondinha, né? O que daria para acrescentar? O que teria de dica aí? Óbvio que, de novo, né? Cada caso é um caso, cada corpo é um corpo, né? A gente está falando aqui de uma maneira mais geral, né? Mas Uhum. só para a gente mostrar que há uma luz no fim do túnel. Sim, há muitas luzes. E uma delas, neste momento, é a reposição de estrógeno, claro. Do bioequivalente e Sim, administrado também pela via correta, né? claro. Daí é individual, claro, mas no geral é muito melhor a via transdérmica, né? Sim. E depois, né, esse único um dia que já, né, que é o marco da menopausa, vem já no dia seguinte, após menopausa. E esse sono ele continua, ele pode continuar sendo afetado, ou se, bom, vamos supor, a gente já começou um trabalho lá nos 45 anos, né? Estamos lá trabalhando, equilibrando, a chance desse sono ser menos importunado é maior? Claro, sim. Esse processo todo começa antes. Então a gente começa regulando, eu chamo de modular, né? Porque a gente vai equilibrando tudo. Então começa equilibrando a progesterona, os sintomas da falta de estrógeno começam, a gente já começa dando um pouquinho de estrógeno. Então, na maioria das vezes que essas pessoas fazem todo esse acompanhamento e essa modulação, essas pessoas nem vão ter insônia. A não ser que tenha um estilo de vida todo errado, com muito estresse, comendo errado, sem fazer atividade física, tudo aquilo. Mas estou imaginando aqui, como você falou, que o resto está redondinho, né? Sim, e como a gente fala muito também, né? Que você sempre fala isso, acho que é importante relembrar, né? A gente tem muito uma sensação de que a menopausa precisa chegar para a gente Para poder... começar a tomar uma atitude, né? E o quanto é importante, a gente sempre falou aqui, né? Tem um período até esse dia que pode durar até 10 anos. Então, lá pelos Uhum. 30 e poucos, 40 anos, você já pode começar a ter essas oscilações hormonais, entrar no climatério, e aí depois, quando começa a cair tudo mesmo, que aí já é mais perimenopausa, que já está mais pertinho mesmo da menopausa vir. Então, assim, quanto antes você puder olhar para os seus hábitos, olhar para você como um todo, né? E aí, independente se vai ser fitoterápico, se não vai ser, se vai ser reposição, se vai ser atividade física, o ideal é que possa ser tudo junto ao mesmo tempo misturado. Mas se não puder, né? Eu tenho uma amiga que, por algum motivo, eu não sei dizer qual é, ela não pode fazer a reposição de estrogênio, né? Ela Uhum. sofre muito com enxaqueca e com insônia. E ela está nesse lugar aí de meio descobrindo coisas, né? Existe uma outra via também, né? Eu acho que isso eu queria te ouvir, assim, né? Daria para ir para um fitoterápico para quem tem alguma restrição?
como você mesma disse, meditação, acupuntura, mas um fitoterápico poderia dar conta de alguém que não pode, por algum motivo, fazer esse tipo de reposição? Sim, fitoterapia é muito legal. Além de todos os que a gente já citou aqui, específicos para Sim. sono, tem aqueles que têm ação estrogênica, like, né, que a gente fala. Então, a Simicifuga racemosa é muito legal para Nossa, isso. mas espera aí, isso é um palavrão, fala de novo. É que os nomes das plantas são palavrões, mas é a Simicifuga racemosa. Ela é, Racemosa. ela é bem legal. O Humulus lupulus é muito legal, porque além de melhorar muito o sono, ele diminui fogacho, os Hum, calores, então ele é bem legal nessa fase. A Angélica é muito legal. Vitex agnus castus é muito legal, eles têm ação de progesterona. Aí a gente junta um Vitex agnus castus com uma Angélica, com uma Simicifuga racemosa, a gente muitas vezes consegue. É que a ação dos fitoterápicos é uma ação mais leve, né? sim. Então, a resposta é variável de pessoa para pessoa, mas ajuda bastante. Então, gente, né? Tem uma luz no fim do túnel até para quem não pode ou para quem não quer, porque também isso pode ser uma escolha, é uma escolha também. Tem Claro, gente que claro. escolhe que não Uhum, quer fazer nem de ok. bioequivalente e vai buscar outras formas de passar da melhor maneira possível por essa fase. Uhum, Eu tinha sim. tirado os comentários, mas eu vou voltar porque eu acho que tem perguntas. Vamos lá. Eu vou voltar aqui para deixar os comentários ativar, porque estava tudo muito no seu belo rosto. Eu falei, poxa vida, ninguém merece, né? É, Tem uma pergunta aqui: qual seria o magnésio para o escaldapé? O cloreto de magnésio. O próprio cloreto de magnésio. Dá aquela esquentadinha gostosa na água, joga lá o cloreto de magnésio, coloca seu pezinho. E Sabe como pronto. eu faço? Eu já faço do lado da cama, porque eu tenho muito frio no pé. Então eu boto a bacia do lado da cama, fico ali com o pé, já deixo a toalhinha do lado, aí eu seco e já entro embaixo da coberta. Ai, Boto que a máximo, meia adorei. e entro embaixo da coberta. Eu tenho muito frio no pé, eu sou muito friorenta, né? Não só no pé, mas eu sou muito friorenta. É, Deixa eu perguntar. Gente, alguém mais quiser fazer perguntas, pode mandar aqui, tá? Que como a gente já vai fazer quase uma hora que está aqui, vou deixar vocês perguntarem. E se vocês não perguntarem, eu vou continuar perguntando. Uma coisa sobre atividade física que eu queria ter perguntado, eu esqueci, que eu acho que é importante falar também, que é legal não fazer atividades físicas, por exemplo, correr, pedalar à noite, né? Para quando você já está com Sim, esse sono mais delicado, né? sim, ideal é não fazer atividade física 4 horas antes de dormir. E se for fazer, não fazer pesado. Não vai fazer um crossfit à Sim, noite. né? Pois Vai é. ficar ligadíssimo, né? Claro que não. Tem muita gente que me fala, ah, mas vocês falam que tem que fazer, eu estou me esforçando, eu não tenho outro horário. Mas vai prejudicar seu sono. Não é indicado. A Fê está perguntando aqui, até que idade se pode fazer reposição? Tipo, se a mulher tem 70, 80 anos, faz sentido fazer reposição? Então, é variável, normalmente não, né? Mas a gente faz a reposição quando fazer a reposição tem mais benefícios do que risco. Normalmente Sim. nessa fase a gente não tem tantos benefícios mais, então não é tão interessante, né? É uma coisa até que eu aprendi com você, né? Quando a gente demora muito a tomar uma atitude em relação a isso, algumas doenças crônicas podem se Isso, instalar. E uma é vez que isso. essas doenças crônicas se instalam, aí já não realmente não faz mais sentido a reposição, né? Aí você vai começar a Não, cuidar de uma doença crônica, né? é isso. E até aumenta risco, porque essas doenças instaladas, doença cardiovascular, por exemplo, né? Já instalada, às vezes o hormônio não só beneficia, mas como prejudica. Então, e nessa fase realmente as coisas já estão instaladas. Agora, se não tem nada instalado, se faz todo um check-up, ela está ótima, talvez ela nem precise do hormônio, né? Mas Sim, poderia. sim, sim, sim. Uma pergunta aqui, ó. O osteogel é bioidêntico? Bioequivalente, né? Eu tenho que parar de falar bioidêntico e falar o bioequivalente. Osteogel? Não conheço osteogel. Deixa eu ver se eu li certo.
Osteogel, Ah, deve ser o estrogel. pode ser o estrogel e na hora de digitar ela colocou o O, pode ser. Acho que sim, é bioidêntico, É, bioequivalente. é Uhum. É, bioequivalente. é. Até que idade se tem benefícios? X. É X. individual. É, né? É individual. Aqui, ó. A Neuza falou a meia dica da atividade física. É que realmente, assim, uma coisa que logo que eu te conheci, né, e que você contou da importância, né, do sono, e tal, eu falava, gente, mas como é que eu vou falar para mim mesma, Camila, deita, dorme, entra no sono profundo, né? Mas quando você vê, principalmente essas dicas da higiene do sono, tem coisas assim que dependem da gente, né, para Sim. tentar acalmar e não degradar essa melatonina de certa forma, né? Ah, ela tá É dizendo que chama o estrogel. estrogel. É, É tá esse certo. mesmo que eu falei. É esse Uhum. mesmo. Pode dar magnésio para criança dormir melhor, Fernanda? Pode, só que numa dosezinha equivalente ao peso dela, né? Um cheirinho, Um cheirinho, isso. um cheirinho de magnésio. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu olhar aqui na caixinha de perguntas, que tem gente que manda aqui na caixinha de perguntas. Ainda não, não tem. Então eu vou fazer mais uma. Dá tempo ainda de fazer mais uma, né? Falta pouquinho para a gente acabar aqui. É muito impressionante que o que, que eu percebo, tá? Vou de novo aqui me usar como referência, né? Então, eu estou na perimenopausa, eu tenho a progesterona baixa, faço a reposição da progesterona natural, mas eu ainda sinto na semana anterior à menstruação, mesmo fazendo a reposição e etc., eu sinto que na semana anterior à menstruação o sono fica um pouco mais leve, ou ele não é nem que ele fica picado, mas eu acordo uma vez no meio da noite. Faz sentido isso? Tem alguma coisa a ver? Tem. Tem. Tem, porque nessa fase, o relógio biológico de um ritmo circadiano, aquele ritmo todo da flutuação hormonal, é na fase pré-menstrual que a gente tem o pico da progesterona, que seria depois da ovulação, antes da Uhum, menstruação, né? E talvez o nível da reposição que você está fazendo não está atingindo aquele pico que você precisa, que é individual também. uhum, A uhum. progesterona, eu falo sempre que ele é o hormônio do mental, né? As mulheres que pensam e trabalham muito com a cabeça, elas precisam de muito mais progesterona do que aquelas que não trabalham muito com o mental. Quem é Eu assim, né? na verdade, eu queria saber onde é que eu tiro a pilha da minha cabeça, doutora Patrícia. Me ajuda, a Fernanda também vai agradecer. Onde que tira a pilha Se da vocês tirarem a cabeça? pilha, a gente não tem mais o Chital. É verdade. Mas então tira só uma A gente vai pilha, vai, perder vai, vocês? Como assim? faz de conta que tem Tá duas, bom. vai, vamos tirar só uma pilha. Não é possível, não é possível. E faz todo sentido isso, porque realmente eu sou uma pessoa muito mental, assim. Eu sou uma pessoa que, enfim, eu não vou ficar aqui fazendo terapia, né, na live. Deixa eu ver se tem mais alguma. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Bom, já estamos aqui há uma hora. Vou tentar sintetizar aqui e você me complementa, tá? O sono é uma coisa que vai começar a ser alterada. O importante é dizer que não é porque é comum que é normal. Então, se você já tem lá os seus 30 e poucos, 40 anos e começa a sentir uma alteração significativa no sono, né? Óbvio que, como a doutora Patrícia falou, a gente já vive num mundo principalmente pandêmico, né? Onde isso foi atacado diretamente pelo esse excesso de tela, de trabalhar em tela, de ficar na tela, né? O quanto essa tela degrada a melatonina. Mas se você é uma mulher de mais de 40 anos e sentiu essa alteração, né, doutora Patrícia, é o momento de dar uma investigada, porque não faz sentido também a gente ficar sofrendo
né? Não tendo essa qualidade que de sono, que é uma coisa que, cara, tira qualquer ser humano do sério, né? Seria o caso de dar uma investigada, né? Sim, até porque não é só qualidade de vida, é lógico que é super importante a qualidade de vida, mas a gente tem que pensar que a falta do sono, a deprivação do sono, ela acaba com a saúde. Então, ela é a maior causa de doenças crônicas, causa de doença cardiovascular, causa de AVC, né, derrame, causa de estresse oxidativo, né? Porque a melatonina é o maior anti-aging, maior antioxidante que a gente conhece, e então impede danos do DNA, e se isso acontece, pode levar a câncer, outras doenças. O sistema imunológico cai muito, é totalmente dependente da melatonina, que ativa o sistema imunológico inato, agora em pandemia, é tão importante isso, né? Tem tantas funções, a própria obesidade pode ser causada pela falta do sono, então quem quer perder peso tem que dormir, pode fazer todo o resto, se não dormir não vai perder peso, e é uma questão tão importante para as mulheres, né? Então não é só a qualidade de vida, só de ficar cansada no dia seguinte, memória, né? Depende do sono. Então, é uma questão de saúde mesmo, e por isso é tão importante ir atrás, porque tem muita coisa bacana para ser feita e deve ser feita, porque isso vai meio que predizer o seu futuro em saúde, né? Então, essa responsabilidade com a sua própria saúde hoje é muito importante, a gente tem que correr atrás, né? Então, de novo, não é porque é comum que é É normal. normal. Vamos fazer um complete a frase, que sempre no final da live tem um complete a frase. Posso jogar uma aí? Opa, A pode. gente já fez tanta live que eu já não sei se eu tenho mais complete a frase inédito para fazer. Não, acho que eu tenho uma inédita aqui, ó. Vamos lá, completar a frase. Dá licença que eu. Quero dormir. Maravilhosa! Doutora Patrícia, muitíssimo obrigada. Imagina, eu amo estar aqui com vocês. Eu amo receber você. Eu e Fê amamos receber você. Obrigada a todas as mulheres que ficaram aqui, participaram. Vai sair uma coluna, já estou avisando, sobre esse assunto logo da doutora Patrícia, então fiquem ligadas. E sobre a live, eu vou deixar ela salva de hoje para amanhã e depois eu vou tirar e vou editar os melhores momentos para a gente poder fazer pílulas, que eu acho que vai até ser uma forma das pessoas poderem assimilar um pouco melhor o conteúdo, né? Sim, sim, sim. Muito bom. Então tá bom, linda, Fê. A Fê tá dizendo que a gente é linda e obrigada, eu tô dizendo que ela é linda Obrigada. também. Linda mesmo. E obrigada para vocês duas, tão queridas e amadas. E obrigada para todo mundo que está aí, né? Eu estou à disposição sempre. E Gente, um vamos beijo dormir. grande. Vamos dormir. Vamos sair da tela. Beijo. Beijo, obrigada. Tchau, tchau.